Pegue a palavra de Deus e vamos ler o que vai dizer aqui, Josué capítulo 6, versículo de número 20. Eu estava lendo esse texto e quando você lê comigo esse texto, você vai perceber que há inúmeros ensinamentos para as nossas vidas. O que fica mais claro aqui, entre tudo que a gente pode aprender, é que a muralha de Jericó, ela caiu, porque o povo de Israel, o povo de Deus, manifestou, o povo de Israel viveu verdadeiramente a fé no Senhor, porque pela fé a muralha cai. A muralha tem um simbolismo muito claro, porque a muralha representa impedimentos. Talvez hoje você se encontre diante de uma muralha para você crescer no seu casamento, para você crescer no seu trabalho, na sua vida financeira e profissional, diante de uma muralha para você ser feliz na sua família, uma muralha que pode também ser chamada de enfermidade, ou seja, a muralha representa um impedimento para que você possa ser feliz e uma pessoa realizada. Mas pela fé, todas as muralhas que estão diante de você irá cair, em nome do Senhor Jesus. Amém? Josué capítulo 6, verso de número 20, diz assim a palavra: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Diga glória a Deus. Você crê que realmente isso aconteceu? Quem crê que realmente isso aconteceu? Você crê que a muralha de Jericó caiu e que as muralhas que estão diante de você também irão cair? Quem crê, diga glória a Deus. Então faça o seguinte agora, desocupe as suas mãos e vamos dar para esta palavra e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco através da pregação da Tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove todos os bloqueios e tudo que atrapalha. Envie esta palavra hoje com poder, autoridade, ensinamento, revelação, salvação, e que todas as muralhas caiam por terra, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sente-se, por favor. Queridos, a grande muralha da cidade de Jericó não era um simples muro, uma simples parede. A muralha de Jericó era motivo de orgulho para aquele povo. Por quê? Porque eles se sentiam seguros. Eles acreditavam que nenhuma nação seria capaz de atacá-los, de adentrar em sua cidade, porque eles estavam protegidos por aquela muralha. A muralha de Jericó era muito grande. Eu fiz questão de anotar aqui esse dado e compartilhar com você. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Sabe o que é que representa 6 metros de espessura? Mais ou menos a largura da ponta deste altar até
o batistério. Dava para andar em cima. Aliás, dava para construir casas em cima. O texto bíblico nos dá a entender que Raabe morava sobre a muralha. Era uma muralha tão espessa, tão larga, que dava para construir casas em cima. Então, o povo de Jericó, eles sempre estavam tranquilos. Nunca iremos perder uma batalha, e ninguém vai ousar entrar dentro de Jericó, que afinal de contas, as muralhas nos protege, é intransponível, jamais perderemos. Por quê? Porque eles ainda não haviam conhecido o poder do Deus de Israel. O inimigo, até hoje, ele pensa que te venceu, que você não vai conseguir vencer a muralha, que você não vai conseguir vencer a situação, que você já perdeu, que você já é um derrotado. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, se você agir a sua fé, o inimigo vai ter uma grande surpresa, porque a muralha que ele acredita ser intransponível, não apenas será furada, ultrapassada, pelo contrário, essa muralha vai desabar, essa muralha vai cair por terra, e Deus vai te dar a vitória. Diga glória a Deus, ô glória. Mas como que essas muralhas caíram? Eu quero ler com você, a partir do capítulo 6 de Josué. Eu vou ler do versículo 1 em diante, para que nós possamos tirar lições desse grande acontecimento. Olha o que diz aqui, ó. Josué 6, versículos 1 e 2, primeiramente. Ora, Jericó cerrou-se, se fechou, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Primeira coisa, tenho dado em sua mão a Jericó. O que Deus está falando aqui para Josué? Deus está falando de uma promessa. Qual é a promessa? Eu entreguei essa cidade em tuas mãos, eu entreguei o inimigo em tuas mãos. Eu te prometo, Josué, ou seja, eu prometo para todo Israel que eu, o Senhor, lhes darei vitória. Deus trabalha com promessas. Tem pessoas que não acreditam nas promessas de Deus. E essas que não acreditam, não vivem as promessas, não vivem milagres, não vivem bênçãos, não vê a diferença de se ver a Deus em suas vidas. Por quê? Porque não acredita. O texto em Malaquias é claro: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Mas Deus só faz diferença na vida daquele que crê nele e na vida daquele que crê nas promessas que ele tem para a sua vida. Quantos aqui creem na promessa de Deus? É promessa de Deus te fazer vencer. Quem crê nessa promessa, diga amém. Versículo de número 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e as buzinas tocarão. Diga glória a Deus. Segundo ensinamento: mesmo que pareça impossível, creia, acredite. O que Deus está falando para Josué aqui,
Parece algo impossível. Vocês irão rodear a cidade durante 6 dias primeiramente. E nesses 6 dias, vocês irão dar uma volta por dia. E no 7º dia, vocês darão simplesmente 7 voltas num dia só. E Deus está dizendo, e por conta disso, e pelo meu poder, é lógico, pelo poder de Deus, as muralhas irão cair. Eu vou dar a vitória. Eu acredito que Josué ouviu isso e acreditou de imediato, porque Josué era um homem de fé. Mas, naturalmente falando, ele deve ter pensado, mas como que nós vamos entrar? Como que essas muralhas irão cair? Olha a largura, olha a espessura, olha a altura, olha a força. O povo de Jericó se orgulha dessa muralha. Eles têm certeza que jamais serão derrotados por conta da força que essa muralha tem. E às vezes, quando a promessa vem, nós também não cremos verdadeiramente, porque parece impossível o que Deus está nos prometendo. Parece que nunca isso vai acontecer. Você ouve a promessa e você fica pensando, mas será que isso é possível? Será que Deus fará dessa forma? Será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir alcançar? Mesmo que pareça impossível, creia, pois está escrito na palavra, o próprio Senhor Jesus declarou dizendo, tudo é possível ao que crer. Eu não sei o tamanho do teu sonho, o tamanho do teu projeto. Eu não sei quais são as promessas que Deus fez para você. Ainda que pareça impossível, creia, acredite, confie que Deus é poderoso para fazer. Não só o que você tem pensado e até pedido, além, porque Deus faz muito mais, porque Ele é poderoso. Quem crê, diga glória a Deus. Versículo de número 4, eu quero ler mais uma vez. Ele vai dizer assim para nós, e 7 sacerdotes levarão 7 bozinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. O que a gente aprende aqui? Deus já fez a promessa, mas Deus está dando uma orientação, Deus está dizendo o que é que tem que ser feito. Os sacerdotes têm que ir na frente, têm que tocar as buzinas. Serão 6 voltas nos 6 primeiros dias e 7 voltas no 7º dia. Ou seja, temos que também fazer a nossa parte. A nossa parte também tem que ser feita. Imagina se Deus manda eles fazerem tudo isso, e no lugar de rodear a cidade, de tocar as buzinas, de fazer o que Deus havia mandado, eles ficam quietos, parados, esperando Deus agir unicamente. Esse é o problema das pessoas. As pessoas até têm fé, mas essa fé não é o bastante para que elas venham se mover. Ela até acredita, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou vencer, um dia essa muralha vai cair por terra, um dia eu vou ver o adversário caído diante de mim, um dia eu vou ver os meus sonhos realizados, um dia eu vou estar lá no altar da igreja contando o meu testemunho. Todos vão ficar perplexos, admirados, quando ouvirem aquilo que Deus fez na minha vida. É o que eu sempre digo aqui na igreja, às vezes o problema não é nem fé, fé a pessoa tem, às vezes o problema é que ela não age a fé dela, às vezes é que ela não faz também a parte dela, ela fica esperando tudo acontecer, mas ela não faz aquilo que ela deve fazer. Olha o que vai dizer aqui também a palavra, no versículo de número 5, olha o que diz a Escritura. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro,
ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Sabe o que eles têm que fazer agora? Eles têm que obedecer, porque Deus mandou gritar. É um pouco confuso, ou um pouco estranho, muitas vezes, a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age. Porque, veja bem, Deus não poderia simplesmente ter mandado fogo do céu e ter destruído toda aquela muralha. Deus não destruiu Sodoma, Gomorra, mandando aquela chuva de pedras e fogo e destruiu todas aquelas cidades. Deus poderia ter feito a mesma coisa em Jericó. Mas aqui Deus está dando ordem: toquem buzinas, fiquem andando ao redor da cidade. Repito, nos primeiros 6 dias, uma volta. Todo dia vocês vão rodear a cidade uma vez. No 7º dia, no último dia, serão 7 voltas. Toquem as buzinas e no momento exato, gritem. Eu não sei qual foi o grito, o brado que eles deram. Digamos que eles disseram: glória a Deus. A ordem de Deus era essa. Deus chamou Josué, explicou tudo. E Josué explicou tudo para o povo. Essa é a direção. Cabia a eles agora fazer o quê? Obedecer. O que falta também para o povo de Deus é isso. É receber essa direção dada por Deus para os líderes. Porque Josué está recebendo a direção de Deus. Ele é o grande líder desse povo. Ele está passando o recado de Deus para o povo. E agora o povo teria que ouvir a ele daquilo que no qual Deus o passou. Hoje, os líderes, ou seja, Josué, é o sacerdote da igreja, é o pastor da igreja. E Deus dá uma direção para o pastor passa a direção para a igreja, e a grande maioria não quer ouvir. A grande maioria não quer obedecer. A grande maioria não quer fazer conforme foi dada a direção. Se o pastor diz: vamos orar 40 vezes à meia-noite, nem todo mundo quer orar 40 vezes à meia-noite. Se o pastor diz: vamos jejuar 21 dias, nem todo mundo quer orar 21 dias, ou jejuar os 21 dias. Se o pastor diz: é 7 sextas na igreja, é 7 quartas na igreja, é 7 domingos na igreja, nem todo mundo quer vir os 7 dias, ou seja, as pessoas querem a bênção, mas elas não querem seguir a direção dada para que elas venham a alcançar a bênção. E olha, a palavra diz, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quando um profeta do Senhor abre a sua boca do altar, e ele é de Deus, e ele dá uma direção para a igreja fazer, a igreja tem que fazer. Se fizer, amanhã o resultado virá, a resposta virá, a bênção virá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você quer que as muralhas venham cair na sua vida, obedeçam, creiam e façam, sigam a direção. Diga glória a Deus. Continuando, versículo de número 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade em que estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que
que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor seguia. E o que seguia, minha gente? A arca do concerto de quem? A arca do concerto do Senhor. O que representa a arca do concerto? Representa a presença de quem? A presença de Deus. Não há como vencer as muralhas, não há como vencer as barreiras, não há como superar os obstáculos, as lutas, sem que a arca do Senhor, a presença do Senhor esteja presente na vida de uma pessoa. Todas as vezes que Israel estava em uma guerra muito importante, em um momento decisivo, eles faziam justamente isso aqui. A arca do Senhor ia adiante, a presença do Senhor ia à frente deles, e eles tinham certeza: se a arca do Senhor se faz presente, Deus está no meio de nós, e a vitória é garantida, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Olha aqui no pastor, um minutinho. Essa ordem de Josué é muito importante. Josué chegou para o povo e disse: fiquem quietos, fiquem calados, não falem nada, só vão falar quando eu der a ordem para gritar. E sabe o que isso representa? Olha que ensinamento poderoso. A Bíblia vai nos dizer, no Novo Testamento, que nós temos que estar prontos para ouvir, né? Temos que estar preparados para ouvir, e temos que ser tardios para falar. A Bíblia nos ensina a ouvir muito mais do que falar. E se você quer que as muralhas venham cair, se você quer conquistar Jericó, ou seja, se você quer tomar posse das bênçãos, dos milagres, você tem que fechar a sua boca e ficar quieto. É uma coisa que a gente já aprendeu, mas às vezes a gente esquece. Não fale dos seus planos, não fale dos seus projetos, não fale das suas metas, porque as pessoas, na grande maioria das vezes, não torcem. Elas não querem ver a nossa felicidade. Se você conhecer uma pessoa e você quer que esse casamento vá bem, não fala, para que não venha gerar inveja no coração das outras. Outro dia, eu ouvi uma situação que eu fiquei bem pensativo. Um casal queria muito ter filho, e quando eles descobriram a gravidez, ali nos primeiros meses, 1 mês e alguma coisa, ela já saiu espalhando a notícia para todos. Hoje, para espalhar a notícia é só ir na rede social, né? Você coloca lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, que agora mudou de nome, né? Você coloca também nos grupos de WhatsApp, nos status do WhatsApp. Quem tem teu contato vai ver aquilo que tu publicou. Quem te segue, quem é teu amigo naquela rede, vai ver aquilo que tu publicou. Minha gente, poucos dias depois, a notícia foi outra. Ela havia perdido o bebê. E eu ouvi uma pessoa dizendo: olha, não vamos aqui dizer que esse foi o motivo que fez ela perder a criança.
Mas uma coisa é certa, o que tem de gente torcendo contra as outras não é brincadeira. E às vezes, antes de você espalhar uma notícia, antes de você falar algo acerca daquilo que você pretende fazer, você tem que se certificar para quem você está falando. Não é necessário divulgar para todos. No momento certo, na hora certa, todos verão e saberão a bênção de Deus na sua vida. Vai comprar um carro, vai financiar, vai comprar um apartamento, uma casa, vai iniciar o negócio, não grita, Josué está dizendo, não grita, fica quieto, fica calado, silêncio. Quando tiver feito, todo mundo vai ver. Amém? Quando a bênção chegar, todos vão ver. Não precisa gritar. Josué disse, a ordem de Deus é clara, não gritem, fiquem quietos, fiquem calados. Na hora certa, eu vou dizer o momento de vocês gritarem. E esse povo andando, rodeando a cidade como? Silêncio. Eles estão aqui rodeando a cidade, rodeando os muros. E como, pessoal? Silêncio. Ninguém falava nada. Está pegando a visão? Está pegando a visão aí da coisa? Continuando aqui a leitura. Versículo de número 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram a arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca de quem? A arca do Senhor. Levantou que horas? Meio-dia? Levantou que horas? De madrugada. Tem um simbolismo muito claro. Josué aqui levantar de madrugada. Fazer o dia render. Fazer as coisas acontecerem. Uma pessoa que dorme até meio-dia, ela perdeu no mínimo de 5 a 6 horas do dia. Ela desperdiçou no mínimo de 5 a 6 horas todos os dias. E nestas 5 ou 6 horas de desperdício, ela poderia fazer muitas coisas e grandes coisas na vida dela. Eu acho um absurdo, não sei a sua opinião. Com exceção quem trabalha a madrugada toda, né? Precisa dormir de manhã. Mas quem não trabalha a madrugada toda, dormir até meio-dia, dormir até 1 hora da tarde, sendo que os próprios especialistas dizem que se você dormir entre 6 e 7 horas, é mais do que o suficiente. Calcula comigo. Ainda que você durma meia-noite, se você acordar 7 horas da manhã, o teu corpo já descansou o suficiente. Está dando para entender? Mas tem gente que quer vencer as muralhas e meio-dia a pessoa está dormindo. E tem uns que comem e volta a deitar de novo. Nunca irão vencer muralhas alguma. Nunca chegarão aonde querem, nunca irão realizar sonhos e projetos e nunca irão contar com a bênção de Deus, porque Deus não dorme. E o Senhor Jesus disse que Ele trabalha até agora, porque o Pai também trabalha. Nós temos que dormir. Nós temos que descansar, o nosso corpo necessita, mas enquanto nós estamos dormindo, o nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Diga glória a Deus. E se você for uma pessoa de garra, de fibra, de determinação, se você acordar cedo e dizer, hoje eu vou fazer o dia render, eu vou fazer coisas acontecerem, assim será feito, oh glória. Diga glória a Deus. Versículo de número 13.
E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. A arca na frente, a presença de Deus, os sacerdotes, e atrás quem? O povo. Essa é a sequência. Deus na frente sempre, os líderes, os sacerdotes, no qual Deus escolhe para orientar o povo. Daí mais uma vez a importância do líder, do pastor. A ovelha segue a voz do seu pastor. Sei que a cada dia que se passa o povo está dando menos importância para os sacerdotes, seja ele protestante, o pastor, seja ele católico, o padre. Eu morei em um bairro que tinha um padre muito famoso. Inclusive, depois da morte dele, em homenagem, mudaram o nome da rua e colocaram o nome dele. A grande maioria daquele povo, daquele bairro, era católico. E quando esse padre andava pela rua, as pessoas saíam da porta de casa para cumprimentá-lo, para reverenciá-lo. Depois que esse padre morreu, outros vieram e as pessoas já não agiam mais como agiam antes. Um pastor, antigamente, as pessoas olhavam para o pastor e viam aquele pastor, aquele homem, como alguém que poderia contar, como alguém que poderia pedir uma oração, como alguém que poderia pedir uma direção, e aquilo que o pastor dissesse, a pessoa fazia. Mas hoje infelizmente a grande maioria já não pensam mais assim, já não há mais a mesma reverência, nem sempre há o mesmo respeito. É lógico, a gente tem que considerar que muitos erraram, muitos fizeram coisas que mancharam a imagem do sacerdócio, mas ainda há muitos homens de Deus fiéis e tementes ao Senhor. E você sabe quando um homem é de Deus, porque Jesus disse que a árvore, ela é conhecida pelo fruto. Veja o fruto desse sacerdote. Se você considera ele homem de Deus, faça não aquilo que ele está mandando você fazer, mas faça aquilo que ele falou acerca do que Deus mandou você fazer. A arca ia na frente, o sacerdote atrás, e o povo seguia o sacerdote. Oh glória! É importante ouvir a voz do pastor e obedecer. Versículo 14. Assim rodearam outra vez a cidade, no segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. Pastor, por que no primeiro dia, digamos que começou na segunda-feira, por que na segunda-feira eles deram uma volta só? Na terça, por que eles deram também uma volta? Todo dia era apenas quantas voltas, minha gente? Uma volta. Por que só uma volta? Deus tem os seus mistérios e a sua forma de trabalhar. Amém? Mas no 7º dia, digamos que foi o domingo, Deus mandou dar 7 voltas. Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto mais perto da vitória eu estiver,
mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que me doar, mas eu tenho que me entregar, mas eu tenho que buscar. Se você diz assim, pastor, eu estou sentindo e os sinais estão aparecendo de que eu estou muito próximo da minha vitória. Sabe o que é que você tem que fazer? Orar ainda mais, jejuar ainda mais, vir muito mais na igreja, louvar ainda mais. Ou seja, se até aqui você estava dando apenas uma volta, e dando uma volta tu começou a perceber que a vitória está para acontecer, a vitória está chegando, então agora não dá só uma volta não, dê 7 voltas ao redor da muralha. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais perto da vitória eu estiver, mais eu vou orar, mais eu vou jejuar, mais eu vou ler a Bíblia, mais eu vou me entregar, mais eu vou louvar, e a minha vitória chegará. E chegou para Israel. Veja o que vai dizer agora o versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. Eu não sei o que foi que eles falaram na hora de gritar. Eu gostaria de saber, eu acho que foi um grito mesmo, sabe, um alarido, sabe, um grito libertador, sabe quando você grita assim para colocar para fora aquilo que você está sentindo, aquela emoção que você está sentindo, aquela alegria, aquela felicidade, quando você quer externar aquilo que está dentro de você. Eu creio que foi um grito, e todos juntos ao mesmo tempo. Todos juntos ao mesmo tempo. E quando eles soltaram esse grito, olha o que foi que aconteceu, parte B do versículo de número 20. E o muro caiu abaixo. E o muro fez o que, igreja? Caiu. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Fiquem de pé, por favor. Olha aqui para o pastor um minuto. Eu não vou te convidar para gritar, conforme fez Josué, conforme eu fiz agora. Mas o teu grito agora vai ser a tua oração. Não fique de boca fechada. E nem fique cochichando com Deus. Não. Você vai abrir a sua boca e você vai falar. Não tenha vergonha, não se importe com as demais pessoas que estão na reunião. Fale com Deus, ore você. Eu vou gritar aqui do altar. Eu vou orar com fé aqui do altar. E a muralha vai cair por terra da sua vida hoje. Quem crê nisso, diga amém. Então, antes de você fazer a sua oração, você vai orar comigo em concordância. Feche os seus olhos e ore comigo assim. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, nesta tarde as muralhas cairão em nome de Jesus. Fale com Deus agora, independente da muralha que está diante de você. Se é uma muralha que está agindo contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua saúde, contra o teu trabalho, contra a tua vida financeira, profissional, espiritual, abra sua boca, ore agora com toda a fé e creia que nesta tarde as muralhas vão cair. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse é o nosso grito,
esse é o nosso brado, esta é a nossa oração. Inclina os teus ouvidos para este lugar e ouça, meu Pai, o grito libertador. Ouça, meu Pai, o grito de fé. Ouça, meu Pai, o grito da vitória que este povo a Ti agora, meu Deus, pronuncia. E em nome de Jesus, põe por terra, derruba agora a muralha, meu Pai, que se ergueu na vida conjugal, sentimental. Derruba a muralha do casamento, destrói a muralha da família, destrói a muralha das enfermidades, destrói a muralha da vergonha, do opróbrio, da escassez, da humilhação. Destrói, meu Deus, a muralha do desânimo, do cansaço, da falta de fé. Destrói, meu Deus, toda e qualquer muralha que esteja na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Este é o nosso grito, este é o nosso brado, esta é a nossa fé. Em nome de Jesus, muralhas cairão agora. Assim seja feito, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, muralhas já caíram. Oh glória, vamos aplaudir bem forte, bem alta ao Senhor. Diga glória a Deus, amém.